que fazer com tantos vídeos, tantas informações e tantos conhecimentos? Mergulhar em si ou mergulhar no mundo para trilhar a evolução? E os mentores espirituais? Temos um, mais de um? Qual é o trabalho deles? Eu sou o Hélio Gabriel e está começando mais um Hélio Responde. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde, este quadro em que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Como vocês podem ter percebido, hoje estou num cenário um pouco diferente, porque nós estamos em teste da próxima série que vai ao ar no canal, que é o Conversando com Deus, e pode ser que este seja o fundo também dela. E vamos iniciar hoje com a pergunta do Menes Alves. Peguei a folhinha aqui para conseguir ler ela. Foi uma pergunta que eu pude observar que ele fez na segunda-feira, no chat da Meditação Mundial. Por isso que ela provavelmente não esteja aparecendo aqui para vocês. Ele diz o seguinte: fico um pouco perdido com tantos vídeos, streams, conhecimento e informações que estão lançando ultimamente e atualmente na internet sobre todas as áreas. Será que isto tudo não satura? E é uma reflexão muito verdadeira, que tem muito sentido, porque eu também sinto que satura. É a primeira lei de Newton, a primeira lei da física, né, que diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento e que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força incida sobre ela. Este é um dos possíveis enunciados, né, para esta lei. E acontece isso também com os nossos corpos internos, acontece também com a nossa mente. Nós tendo hoje em dia muita facilidade, muito disponível informações e conhecimentos, a gente tende a permanecer muito no nosso movimento mental. Eu inicio a assistir um vídeo, tenho conhecimento, este vídeo me leva a outro, que me leva a outro, que me leva a outro, que eu tenho muitas informações, muito movimento na minha mente. Mas tem um porém. Quanto mais na mente eu estou, mais afastado do amor eu também estou. Uma coisa está dissociada, está diretamente ligada à outra, né? Quanto mais tempo eu permaneço no movimento mental, mais afastado do amor do todo eu estou. Por isso que a gente vai sentir que satura realmente, porque o alimento da nossa alma, o que alimenta o nosso espírito, é vibrar no sentir, é sentir este amor e estar alinhado com isso. É claro, precisa haver um equilíbrio entre todas as partes, entre o vibrar em cada um dos corpos. Nós também não vamos deixar de lado a ferramenta mental, até porque temos ela em nossa constituição e devemos usá-la da melhor maneira. Mas a nossa sociedade, ela nos imprime estar muito mais tempo conectado à mente do que conectado ao sentir. E sim, essas informações que martelam a todo instante o nosso ser pode nos atrapalhar um pouco nesse nível, que é o nível de amar, é o nível de sentir, o nível das relações humanas, o nível do reconhecimento, da percepção do outro que está diante de nós, do que é que a gente precisa fazer para acolher, e da questão de honra também, honrar os nossos relacionamentos, honrar a própria vida que se manifesta aqui agora, o olhar uma árvore, olhar um animal e simplesmente olhar, não ficar refletindo e pensando o que é que aquelas asas ou aquelas folhas têm a ver com a constituição da vida e do universo. Não, simplesmente reconhecer o olhar. É algo que a gente necessita fazer e que, por vezes, essa jorrada de informações pode nos atrapalhar. Mas a gente tem que trabalhar com autoconsciência e lucidez para perceber se nós estamos muito no campo mental e trazer a nossa vida para o caminho do meio mais uma vez e seguir de forma mais leve, de forma mais tranquila. Espero que tenha sido de valia essa resposta. E vamos à segunda de hoje, que é a pergunta do Gustavo Manata. Diz o seguinte: Hélio, vários mestres nos falam que não precisamos adquirir mais nada,
que não precisamos fazer nada para evoluir, que só precisamos voltar para dentro e perceber que já somos tudo e que assim sairíamos do engano, do apego à matéria e à necessidade das coisas. Porém, outros tantos falam que estamos no processo da evolução e que cada coisa tem o seu tempo, que ainda passaríamos por muitas experiências na dualidade e até de outras dimensões. Qual o seu ponto de vista com relação a esta caminhada individual? Esses dois pontos que tu colocou aqui, que alguns mestres verdadeiramente têm essas abordagens, é importante e interessante a gente refletir em cima, né? Eu diria que ambos estão corretos. O que a gente tem que entender é que esses mestres falaram num determinado momento, num determinado contexto, para determinadas pessoas, né? Com certeza, se a gente fosse fazer uma pergunta generalizada para eles, eles iriam dizer isso, que vai variar de acordo com a necessidade de cada um. Eu gosto de fazer uma analogia que ouvi há um tempo atrás sobre o espectro eletromagnético, sobre as cores do nosso espectro, né? O palco planetário Terra, ele serve para um leque de experiências. E a gente pode entender que seria, por exemplo, experiências do vermelho ao branco, até atingir a unidade de todas essas experiências, já que o branco é a presença de todas as cores, né? Digamos que uma pessoa, um ser, uma consciência que está num determinado momento em sua existência que está experienciando o branco. Ou seja, ele já passou por tudo que o planeta pode oferecer. Então, este é muito provável que sim, que ele não precise conquistar mais nada, que ele não necessite sair em atuação, que basta ele mergulhar para dentro de si, perceber tudo o que ele é, porque ele já percebeu isso no passado, pois passou por todas as experiências, e então dá o último passo, que é esse passo de desapego 100% da matéria, para conseguir galgar a sua evolução em outros níveis, em outras dimensões, nos planos espirituais. Enfim, neste caso, a primeira resposta dos mestres está correta. Agora, se nós pegarmos outras pessoas, e que é a grande maioria, né, que estão experienciando outras cores deste espectro, por exemplo, o verde, é imprescindível que ele atue no mundo, que ele vá ter as experiências na dualidade, para que lá na frente ele vá aglomerando experiências e possa dar o último passo, que é o mergulho em si. Claro que ele vivenciando o verde, ou vivenciando o amarelo, vivenciando o vermelho, enfim, não quer dizer que ele não possa mergulhar em si, porque esse mergulho em si, que é a meditação, vai auxiliar inclusive no processo que ele está passando. Mas também, se ele ficar apenas nisso, apenas trabalhando como um eremita, né, mergulhado em si, apenas isso, é muito provável que ele vai sentir um vazio, que ele vai sentir uma infelicidade e não vai se sentir satisfeito naquele processo que ele está tentando buscar. É o que eu senti, por exemplo. Teve momentos da minha caminhada em que tive o interesse de me ausentar dos processos da civilização e ficar apenas em mim mesmo, em processo de meditação mais introspectiva. Mas percebi que isso não me trazia felicidade e que era necessário então ter as experiências no mundo dual para que, quem sabe, lá na frente eu mergulhasse numa prática mais de um eremita. Então são questões e questões, é bastante relativo. A maioria das pessoas, elas não devem, no nosso contexto planetário, ficar isoladas, ficar apenas nesse trabalho de mergulho em meditação. Nós devemos sim mergulhar no mundo, viver todas as experiências que o planeta Terra pode nos oferecer, desde as mais densas em alguns casos até as mais sutis, porque o que nós vamos levar dessa vida, dessa experiência, é justamente o aprendizado que essas experiências vão deixar, que é os nossos conhecimentos também, mas também as virtudes que trabalhamos nas nossas vidas, né? Então acho que essa analogia de cores traz uma resposta legal em relação a essa reflexão de que ambas as situações estão corretas. Depende do nosso contexto, da nossa experiência atual de vida. Encerrando as nossas perguntas de hoje, é da Amanda BD, e ela pergunta: como é o trabalho dos mentores espirituais? Todos nós temos um mentor?
É um ou mais de um? Costumam ser parentes de outras vidas? Desculpe se já falaram sobre isso em outro vídeo, se puderem me indicar em qual foi, agradeço. Provável que o Pava deixe aqui em cima ou aqui embaixo, não sei, outras indicações sobre isso, que sim, já foi falado aqui no canal. Mas sempre que a gente traz um assunto que já foi dito, a gente consegue dar uma nova versão, consegue dar uma complexidade maior, consegue abranger mais coisas que pode ser que tenha se deixado para trás anteriormente. Tu pergunta primeiro como é o trabalho dos mentores espirituais, né? Isso também abre um leque enorme e infinito, eu diria, né? Seria o mesmo que nós perguntarmos como é o trabalho dos seres humanos. Bom, tem diversos tipos de área de atuação, tem aqueles que trabalham na engenharia, na parte de engenharia civil, tem aqueles que trabalham na engenharia genética, tem os médicos, tem os advogados, tem os contadores, tem, enfim, um leque infinito de possibilidades de trabalho, né? Mas, resumindo, eu acredito que o que resume o trabalho dos mentores espirituais é na área médica, é na área da cura. E eu trago aqui esse termo cura numa abordagem xamânica, né? Que é a abordagem de cura no sentido de trazer um amadurecimento para a consciência que está sendo assistida por nós. Porque todos os trabalhos do lado espiritual, eles visam o amadurecimento da consciência de todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. Seja os que trabalham diretamente com os seres humanos, ou seja aqueles que trabalham coordenando, quem sabe até mesmo as atividades sísmicas dos planetas. No fundo, todos eles se conectam para ajudar o ser humano a ter um terreno fértil para poder transcender a sua própria consciência, transcender o seu momento, suas percepções sobre determinados assuntos. Acho que isso se resumiria à relação que tu põe aqui dos trabalhos dos mentores espirituais. Agora, todos nós temos um mentor? Sim e não. Antes da gente ingressar nessa experiência planetária, nós fazemos um tratado com o conselho kármico do que é que a gente vai galgar nessas experiências. E lá tem responsáveis que vão assinar, que vão solicitar que a gente passe por determinadas experiências e que traga depois os aprendizados dessas experiências. E estes são também nossos mentores espirituais da nossa experiência terrena. Não quer dizer que a gente tenha um guia, um mentor espiritual a todo instante do nosso lado. Momentos mais específicos da nossa vida, sim, eles estarão mais próximos. Geralmente nos momentos que a gente não percebe eles, que é os momentos de maior dificuldade na nossa vida. Aí sim a necessidade deles estarem mais próximos para não nos deixarem cair. Mas haverá momentos que eles nos deixarão mais soltos, assim como os pais, num determinado momento da experiência da vida de uma criança, deixam essa criança mais solta também, para que ela possa trilhar a sua jornada por suas próprias pernas um pouco, para ver o que vai dar ali na frente, né? É um ou mais de um? Também, isso é bastante relativo. Pode ter um específico que até mesmo tenha uma empatia conosco por ser, quem sabe, até mesmo nossos familiares em vidas passadas e por isso gostam bastante da gente e querem ser este que nos acompanham dia a dia, após dia ou ciclos e ciclos da nossa vida. E tem aqueles que são temporários, digamos, né? Quando a gente ingressa numa universidade, numa faculdade, a gente vai estudar, sei lá, por exemplo, física, que foi um curso que fiz. Então, eu me aproximo daquelas pessoas que têm conhecimento em física. E esses professores, eles são momentaneamente meus mentores também. Mas depois, a vida continua, esse processo termina e ele deixa de ser meu mentor e passa a ser mentor de outras pessoas. O mesmo acontece no plano espiritual, quando a gente começa a estudar determinado tipo de autoconhecimento, determinada religião, vai trocando os mestres que nós temos no plano espiritual. E tem um ponto muito interessante também sobre essa questão
né, dos mentores espirituais. Nós, aqui na superfície do planeta, estamos hoje mais ou menos em 8 bilhões de pessoas. E nós sabemos que o nosso corpo ele é uma máquina biológica, né, projetado pelos engenheiros genéticos, pelos engenheiros siderais. E assim como no planeta Terra tem as indústrias que criam determinados equipamentos, como um aparato telefônico, este aparato telefônico ele tem um código de série, ele tem um número específico, um registro, e o nosso corpo ele também tem este número de série, este registro. E está lá, conectado a um computador central, porque a tecnologia que o plano espiritual tem é extremamente muito superior à nossa que a gente tem aqui no planeta Terra. Então, a gente está datado, nós estamos sendo observados e nossas atitudes estão sendo registradas por esse computador que acompanha o número de série do nosso corpo. E quando dá algum problema, algum desvio, naturalmente esse computador vai lá e apita, dá um sinal e os mentores podem se aproximar, podem ver o que está acontecendo conosco e dependendo do que for, eles vão se aproximar assim para nos ajudar naquele processo que estamos passando, se não for algo que está já determinado, né? Se é um processo kármico que nós aceitamos passar antes de ingressar nessa experiência planetária terrestre. E é isto que eu poderia complementar dessa questão. Agradeço também, Amanda, pela sua pergunta. Muito obrigado pela participação de todos. Peço que deixem aqui embaixo as perguntas para que elas sejam respondidas no próximo Hélio Responde. Fiquem na paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.